Fala pessoal, eu sou o Cícero Durante, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar do filme La Bamba, o primeiro filme biográfico que eu assisti na minha vida. E como o filme ele é ligado à música, eu convidei o meu amigo Guitardo do canal Guitar Songs para falarmos o que ele achou desse filme. Fala galera, quem fala é Guitardo e já gostaria de aproveitar e agradecer ao Cícero aí pelo convite. Acabei de ver esse filme para lembrar os detalhes e o filme ainda é bom. Eu tinha visto esse filme uma primeira vez na madrugada da Globo, mas não tinha sido o filme inteiro, né? Dessa vez eu resolvi rever do começo ao fim essa história. E a nossa intenção aqui é falar o que funciona nesse filme, levantar algumas curiosidades, coisas interessantes, os seus prós e contras, e já falando a vocês que essa análise ela vai ter spoilers. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e vamos lá. No ano de 1987 foi lançado o filme La Bamba, que conta a breve história do cantor Ritchie Valens, que fez sucesso no rock dos anos 50, ainda adolescente. O grande diferencial do Ritchie Valens, além de ser muito novo na época, apenas com 17 anos, além do seu talento para cantar, compor e ainda tocar, ele era descendente de mexicanos. Como muita gente deve saber, sempre houve uma ressalva dos Estados Unidos em relação aos latinos. Posso dizer então que o Ritchie Valens ele foi pioneiro em vencer essa barreira musical. Ritchie Valens foi um grande artista, competindo, estando ele fora do seu país natal, né, nos Estados Unidos da América, com grandes nomes como Elvis Presley, os Beatles e toda essa geração do rock dos anos 50 e 60. Apesar da sua curta trajetória na música, de fato ele deixou um legado bastante importante. Apesar de ter lançado só 2 discos em vida, Ritchie Valens sempre foi um músico bastante eclético, né? E apesar de ter feito sucesso com o rock, ele já tinha passeado por outros estilos musicais, também como o jazz e outros, demonstrando um talento nato para a música. Ele nem aproveitou muito o dinheiro proveniente de seu sucesso. A carreira dele durou menos de um ano, mas chamou muito atenção porque ele tocava muito bem. E lançou sucessos como Come On Let's Go, We Belong Together, Donna e La Bamba, que marcou a carreira dele. Inclusive, Guitardo, La Bamba era uma canção do folclore mexicano que foi uma aposta arriscada do Ritchie Valens. Ele colocou o arranjo mais rock na música e ainda cantou ela no idioma original, que no caso é o espanhol. Numa época em que tinha Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Buddy Holly e Johnny Cash, foi algo muito inovador. Porque o Ritchie Valens ele conseguiu algo inusitado, que é cantar uma música em espanhol numa terra que não dava a mínima para os estrangeiros. Esse talvez seja o filme mais marcante dirigido por Luis Valdés, que por curiosidade esse diretor é de origem mexicana, assim como o cantor. Talvez até por isso que o filme funciona tão bem, porque trazendo uma pessoa na direção que conheça a tradição de um povo, e eu consegui entender muito bem como foi a luta do Ritchie Valens para conseguir chegar aonde ele chegou, mesmo com a sua curta carreira. Agora, ao contrário do ator que faz o personagem principal, o Lloyd Diamond Phillips, que vive o Ritchie Valens no filme, muita gente pensa que esse ator é de origem latina, mas na verdade o ator ele nasceu nas Filipinas. Muito do filme ter dado certo é por causa da interpretação dele. É quase impossível não associar Ritchie Valens com o Lloyd Diamond Phillips, porque ficou uma figura muito carimbada do ator com o cantor. Por isso muita gente tem referência como o ator de La Bamba. Outros filmes que ele tentou fazer na sua carreira, era quase impossível não associar ele com o La Bamba. Acho que isso de certa forma até prejudicou ele um pouco para poder conseguir papéis mais relevantes em sua carreira. Pois é, Cícero, e além do mais, esse ator Lloyd Diamond Phillips chegou a participar posteriormente em festivais de músicas norte-americanos cantando, né? E pela performance e forma da mão dele no vídeo, dá para perceber claramente que ele é alguém que realmente toca violão e guitarra também. Então essa foi com certeza uma boa escolha de direção e como você mesmo comentou, a atuação dele é bastante marcante nesse filme e esse é um dos filmes pelo quais esse ator é mais lembrado. Agora, se a gente for fazer uma comparação da aparência do ator o Lloyd Diamond Phillips com o Ritchie Valens, nessa imagem que eu estou colocando aqui na tela, vocês podem perceber que não tem nada a ver um com o outro.
Olha, Cícero, a impressão que eu tive desse filme foi que a biografia tenta ser bem fiel aos acontecimentos da vida do Ritchie Valens, tanto pelo que eu pesquisei sobre o músico na internet, quanto o que eu já sabia sobre ele antes mesmo do filme. E é interessante ver que o filme, ele, apesar de mostrar várias nuances na vida do cantor, ele é um filme dinâmico que não se arrasta, se prendendo muito tempo para falar de um tema só e rapidamente desenvolve a respeito da carreira do Ritchie Valens, assim também como sua vida familiar, trazendo alguns personagens bem peculiares da trama, além do próprio Ritchie Valens. Na época que eu vi esse filme pela primeira vez, eu não sabia nada da história do Ritchie Valens. Então eu fui ver o filme pensando que fosse até uma história fictícia. Aí depois que eu fui ver, né, o final, que contava uma história real, né, aquele final trágico, aí que eu fui buscar mais informações sobre o artista e achei muito interessante a história dele. E aproveitando a oportunidade, Cícero, eu gostaria de falar aqui a respeito do que eu achei mais positivo no filme, né? Os pontos fortes para mim foram não só, né, os perrengues da carreira de músico, né? Aliás, essas biografias de músicos, né, sejam elas livros ou filmes, sempre retratam, né, a vida pregressa desses artistas. E é interessante o filme mostrar a luta dele para ser reconhecido, tanto quanto os perrengues que ele passa na gravadora, como aquele take lá, que ele realmente aconteceu, né? Aquilo lá não foi algo inventado do filme, dele como produtor no estúdio, tendo que gravar 60 takes lá para poderem fazer a música, né? E lançarem a música, né, com um take definitivo. Interessante mostrarem também a vida familiar dele e a barra toda que ele passava ali, e a mãe dele também, né, com os dramas familiares envolvendo a ex-namorada dele e o irmão dele, que era uma pessoa bastante difícil de fato, e isso novamente não foi inventado para o filme, e realmente é sabido que o meio-irmão dele tinha esses problemas aí que são apresentados no filme. O que eu achei interessante no filme, além de ser dinâmico, eu gosto muito da montagem, de como ele foi feito. Ele pega os momentos da carreira curta do Ritchie Valens e consegue intensificar esses momentos, sem parecer uma encheção de linguiça para poder preencher o roteiro. E também a sua estrutura narrativa. O que me empolgou também foi a forma que as músicas, como elas foram criadas e como tudo se encaixa para poder contar a história de ascensão da carreira dele. Agora, se tem uma coisa que para mim não funcionou muito bem, na verdade não é nem a questão de não ter funcionado, Cícero, mas que eu achei que ficou de um jeito meio estranho, a relação dele com a dona, né, que é a namorada definitiva dele no filme, no final, né. Mas é mostrado ali que há todo um conflito, principalmente por causa do pai dela, e que ela, né, eles dão a entender que é uma pessoa que está bem de vida, né, uma classe média alta, algo assim, né, num padrão norte-americano, e que, né, o pai dela talvez tivesse até preconceito não só pela carreira de músico, né, que era muito mal vista na época também, mas também pelo fato dele ser estrangeiro, como você já mencionou antes aqui, né. Apesar de demonstrarem bem esse conflito e esses problemas do pai com a filha, né, e essa certa dificuldade dela poder sair com ele, em certo momento ficou uma coisa meio estranha, a meu ver, porque eles estão meio brigados e de repente do nada já estão se falando e aquilo. Mas eu entendo também que a proposta do filme é falar de alguns anos da carreira dele que não poderiam ficar também enrolando muito com coisas da vida pessoal dele que não seriam o principal da história, que seria sobre a carreira dele e infelizmente o seu final trágico. A parte chata do filme, mas eu sei que ela é necessária para poder contar a história do Ritchie Valens, é mais relacionado ao irmão dele. Até entendo que isso precisava acontecer no filme, contar a história de briga dos dois irmãos, né, que fazia parte. Mas eu achei que o destaque pro irmão dele foi muito grande e eu achava que foi um pouco demais. E fora que o irmão dele era um pela-saco danado, né? Então, pelo amor de Deus. Agora, sobre o elenco, eu achei muito bom, e a boa escolha de atores para esse elenco é outra coisa fundamental, além do roteiro bem amarrado e fiel aos acontecimentos reais da vida de Ritchie Valens. Os atores ali, eu acho, na minha opinião, Cícero, estão ali cumprindo bem o que eles se propuseram, né? Tanto o ator que faz lá o produtor musical da gravadora, né, que depois vai estar excursionando com ele mais pelo final do filme, quanto a ex-namorada lá que, né, acaba
digamos assim, chifrando ele com o irmão dele. O irmão dele também realmente está convincente naquele papel ali do cara problemático e que você já percebe logo na primeira cena que ele vai ser um cara que vai aprontar mil e umas e que vai ser uma pedra no sapato. E como, né, muita gente não sabe da história do Rich Valens, até começa a pensar que no final esse personagem vai ter um final trágico, no final das contas, né? Então realmente muito bom. E também a mãe dele, né? A personagem ali, a atriz que faz a mãe dele realmente foi escolhida muito bem e mostram, né, ela dando toda a força para o filho prosperar na carreira de músico. É uma relação bem legal ali que ele tem com a mãe dele, apesar dessa relação familiar conturbada, né? Então eu acredito que a maioria do elenco ali é muito bom, né? Não lembro de ter um ator ali que ficou com uma atuação fraca ou devendo. Achei todos ali de alto calibre, né, e do mais alto talento ali. Realmente eu achei que escolheram bem os atores, não só o principal, como também aqueles que seriam apenas coadjuvantes ou papéis secundários no filme. Uma coisa muito legal que eu gostei do elenco, além de tudo que o Guitarra já falou, foram dos atores que eles escolheram para fazer o Buddy Holly e o Big Bopper. Na cena final são muito idênticos aos músicos que estavam no avião no fatídico dia do acidente com o Rich Valens. Eu fiquei bem impressionado. Inclusive eu achei até esse ator bem melhor em termos de aparência, se for comparar com o filme A História de Buddy Holly, que tem o ator Gary Busey fazendo o personagem principal nesse filme. Eu achei que esse ator, cara, tinha muito mais a ver do que o Gary Busey. Se for fazer uma comparação com o filme A História de Buddy Holly, que conta a história do outro músico que estava no avião, o final é bem fraco, porque só mostra o último show que ele fez e acaba o filme. Bom, agora se tivesse que acrescentar ou modificar alguma coisa, eu acho que realmente seria somente aquele ponto que eu falei, já que muitas coisas que aconteceram na vida dele, inclusive a forma como ele descobriu a música La Bamba, que não era de autoria dele, foram fidedignas à vida real dele e não ficaram enrolando demais para chegar a um consenso de cada momento e etapa de carreira dele. Eu só tentaria deixar um pouco mais claro no roteiro a questão lá do namoro dele com a Donna, que viria a se tornar a esposa dele depois, né, inclusive para quem ele compõe a música chamada Donna, e, né, para que ficasse um pouco, né, menos solta essa parte e mais amarrada. Mas fora isso, eu acho que não mudaria nada. Até a forma como eles mostram no final lá, eles foram delicados, né? Podiam mostrar lá uma explosão violenta, como foi, né? E eles acabaram fazendo uma cena sutil, sem querer chocar o público, que era uma opção muito fácil aí, nesse caso, ainda mais se tratando de um drama, né? Eles optaram pela sutileza. Eu achei que essa escolha foi uma escolha acertada, na minha opinião. Nessa parte eu concordo com você. Eu acho que o final foi bem respeitoso para poder contar a forma que encerrou a vida dele, né? Sem mostrar algum tipo de cena do avião caindo. Ei, Rich, relaxa, irmãozinho, tá tudo certo. Além disso, o céu pertence às estrelas, certo? Se um dia fizerem um filme dos Mamonas Assassinas para contar a carreira meteórica deles também, deveria seguir o mesmo exemplo, mostrar eles entrando num avião e simplesmente decolando, e seguir mais ou menos nesse esquema, como aconteceu em La Bamba. A minha conclusão é que esse é um excelente filme, ainda mais para quem quiser conhecer o Rich Valens ou quem só ouve falar e quer saber além da música, a vida, né? Porque vai falar também um pouco, como eu acabei comentando de forma superficial, vai falar também um pouco sobre, né, não apenas o artista, mas também a pessoa, né, e a relação dele com a mãe, com os irmãos e todos os perrengues que ele passou, não somente na carreira, mas também na sua vida amorosa e na sua vida pessoal e na sua relação ali familiar, né? Então eu acho que é um filme muito bom, ele consegue ser fiel aos fatos, o que é meio difícil porque nessas biografias de músicos, muitas vezes quando são adaptadas para o cinema, romanceiam muitas coisas, como eu poderia citar aqui, por exemplo, o filme nacional, a biografia do Cazuza foi romanceada em muitos momentos, para atingir um grande público, por exemplo, e para que pudesse atingir muitas pessoas e não só um nicho de fãs do Cazuza, por exemplo. Aqui parece que eles foram mais fiéis na proposta. Eu daria para esse filme uma nota 8,5. La Bamba é um filme imprescindível para quem gosta de música. Para mim, uma das melhores biografias já feitas de um artista
Tem um roteiro que deixa a história dinâmica, a fotografia ela é muito boa, por isso o filme ele envelheceu muito bem e tem uma trilha sonora de primeira, nota 9. E sim, eu acho que é um filme que vale muito a pena, seja para você ver com a família, já que não é um filme pesado, apesar do drama, né? Apesar, né, do irmão dele aprontar muitas coisas ali, né, bastante questionáveis. Acho que é um bom filme, sim, eu recomendo aí para a família, para a pessoa ver sozinha, para assistir na Netflix, como foi o meu caso, né, para assistir por streaming, ou sei lá, né, onde estiver disponível o filme ali. Vale muito a pena ir atrás e é um filme que agrada ali, tanto fãs dele quanto quem não era fã. Vai ter uma história ali bonita para se emocionar, apesar da tristeza, né, dessa grande perda, que não foi apenas a perda dele, mas também a perda de dois outros grandes músicos ali norte-americanos. Se eu tivesse que mudar alguma coisa na biografia, eu não mudaria nada. Eu acho que todos os aspectos foram bem abordados da vida do Ritchie Valens, né? A única vontade que dá mesmo é mudar o final, mas como é baseado numa história real, então fica difícil, né, a gente querer que mude aquele final trágico. Mas a gente acaba vendo um lado bom da história, que é uma história de superação sobre um cara que de origem latina, né, numa terra que os estadunidenses nunca foram a favor dos estrangeiros. E o Ritchie Valens ele conseguiu vencer essa barreira da etnia. O legal do filme é que ele acabou trazendo a carreira de volta do Ritchie Valens para uma nova geração, assim como foi feito em Bohemian Rhapsody, que trouxe de volta o Queen em evidência, né? Muita gente começou a conhecer o Freddie Mercury por causa desse filme. E se a gente pensar que em menos de um ano, né, em 1958 para 1959, em menos de um ano, ele conseguiu lançar 3 sucessos e com apenas 17 anos de idade, o cara conseguiu deixar a sua marca no rock. Muito bem, pessoal, chegamos ao final dessa resenha. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse filme. Foi bom? Podia ser melhor? Vocês acharam que a história dele foi bem contada? Valeu aí, Guitardo. Obrigado pela participação. Eu convido vocês para conhecer também o canal dele. O canal de curiosidades, canal de música, de opinião. Um canal muito bom sobre cinema também. Vocês vão gostar. Vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo. É isso, pessoal. Espero aí que tenham gostado. Visitem também o meu canal, /GuitardoSongs, aqui no YouTube, como o próprio Cícero já acabou mencionando aqui antes de mim. E lá tem bastante conteúdo também voltado para a cultura pop e acho que vocês vão gostar bastante de conhecer. Um abraço, tchau, tchau! Independente se você gosta de música ou não, recomendo La Bamba porque é uma história de superação e de vitórias devido a grandes dificuldades da vida. O Ritchie Valens conseguiu vencer naquela época porque os Estados Unidos olhavam muito essa questão da origem e da etnia da pessoa. Então, se você gostou, like ou dislike, fica a sua escolha. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. Fiquem com Deus e até mais.